Boa, boa, torcida corintiana, mascarado na voz. E hoje bora reagir a esse vídeo da mídia, falando muito bem da vitória do Timão e trazendo boas expectativas com a chegada de novos reforços nessa janela de transferências. Confiram aí. Vitória importante. Eu acredito que nos jogos anteriores nós também tivemos momentos importantes que poderíamos ter definido, como aconteceu na partida de hoje. Eu acho que um resultado que premia o trabalho que essa garotada vem fazendo. Eu acho que seria fundamental que acontecesse num momento como esse. Agora, é apenas um bom resultado, nada além disso, e nós sabemos e temos consciência que a nossa pontuação perante a classificação ainda é muito aquém daquilo que nós precisamos e esperamos. Vamos trabalhar aí para que rapidamente a gente reencontre um novo caminho e, se Deus quiser, possamos daqui a pouco estarmos aí brigando pelas primeiras colocações. Bem, eu acho que nós temos que tirar o melhor de cada jogador. O Carrídio, comprovadamente, nós tínhamos uma sinalização do departamento físico do clube que a melhor condição seria que o aproveitássemos na segunda etapa. Eu acho que ele entrou num momento importante, que nós estávamos precisando de um fôlego novo. Quando eu fiz um acerto com a diretoria do Corinthians, em especial com o Fabinho, nós ali acertamos que precisaríamos, naquele momento, de pelo menos 4 jogadores que viessem a acrescentar ao nosso grupo de trabalhos. Isso foi definido lá atrás. É natural que nós tivemos muitas dificuldades em razão dessas mudanças todas que vocês estão acompanhando em relação ao clube, a saída do presidente Augusto, a vinda do presidente que nesse momento está à frente da equipe e que está procurando desenvolver também e dar sequência a essas possíveis contratações, porém elas ficaram um tempo paradas em razão justamente desse problema que nós tivemos. O Fabinho está trabalhando incessantemente para que alcancemos alguns nomes e todos nós sabemos que o Corinthians precisa de mais alguns nomes que venham a reforçar esse grupo de trabalho. Muito bem, tá aí o Dorival falando, Lívia. É um compromisso que eu acertei lá com o Fabinho Soldado, lá atrás. Era outro presidente, mas 4 jogadores ao menos, apesar da vitória do Corinthians ontem. Foi um desabafo, né? O Dorival, que tem sido muito cobrado, né, pela torcida, já está enfrentando as redes sociais, a fiel TT, que é sempre muito implacável. Então, é um momento muito delicado para o Corinthians, porque tem lesões, né? Tem problemas físicos dos atletas. Ele acabou de citar o Carrilho, mas não é só Carrilho. A sequência dos jogadores do Corinthians tem sido bem problemática, assim, né? Os atletas entrarem e conseguirem emplacar uma sequência. Memphis, por exemplo, também ficou fora de alguns jogos fora de casa. Não viajou com o elenco dessa vez por conta de um terceiro cartão amarelo. Mas, assim, é uma situação que vai começar a pesar nesse segundo semestre. E ainda não teve nenhuma contratação nessa janela. E as contratações que poderiam acontecer foram brecadas, né? Não aconteceram por conta da questão política. E isso realmente é uma interferência que existe. É uma equipe instável, né? Hoje um clube instável, politicamente falando, com problemas financeiros seríssimos e realmente vai pesar. E já começou a pesar, né? Veja ontem o que aconteceu com o ataque do Corinthians, que foi um ataque reserva do reserva, né? Não teve Romero, não teve Memphis, não teve Yuri Alberto. E aí a situação começa a apertar. Isso vai ser uma pedra no sapato do Dorival. Se ele vem pela segunda vez numa coletiva de imprensa cobrar reforços e fazer praticamente um desabafo, é porque realmente está difícil lá dentro. E a expectativa, pelo menos do que a gente sabe até o momento, é que até 9 de agosto
quando vai rolar esperar até 9 de agosto para ver como é que fica, a votação da Assembleia Geral de Associados do Corinthians para ou destituir ou dar sequência ao mandato do Augusto Melo. A gente não deve ter muitas novidades até lá, não. Do jeito do Dorival, né, de ser, ele cobrou reforços até no Flamengo e no São Paulo, mas do jeito do Dorival de ser, sem ser uma coisa, olha... Então era esperado. A única questão que eu me surpreendo, Lívia, é que para ele não deveria ser surpresa, né? Porque quando ele aceita o convite do Corinthians, a turbulência política, a possibilidade de saída do Augusto, a possibilidade de não ter a situação econômica era clara, discutida abertamente. Então a possibilidade de ter um time mais enfraquecido do que ele encontrou ao longo da temporada era considerável. Precisa vender. Então eu achei... Porque se você for pensar do jeito dele, no Flamengo ele conseguiu muito reforço. Tinha um time inteiro reserva. Só perdeu o Lázaro lá e ainda fez uma... E no São Paulo ele conseguiu a janela do Rames Rodrigues e do Lucas, né? Foi a maior janela dessa direção do São Paulo. Agora, eu entendo, eu acho que o Corinthians tem algumas carências claras no elenco. Aliás, até parecidas algumas coisas com o São Paulo. Mateuzinho foi suspenso, né? O Corinthians não tem um lateral direito reserva. O São Paulo não tem um lateral direito reserva. Tem algumas situações. Agora, essa vitória, como o Massini falou, é tão grande que ela tira uma bigorna das costas do Corinthians para o Clássico, que passa a jogar por 2 resultados. Se o Corinthians empatar, tá bom. Né? O São Paulo só pode vencer. Tá bom então, dentro daquele modelo Corinthians, né? Sim. Sim. Olha o modelo aqui, ó. É o modelo, e né? a pobreza tática, né? Tadinho de nós, né? Sim. Pobreza tática modelo do time? Assim, ofensivamente é um cemitério, né? Quando não tem ali seus principais jogadores. E a gente está falando de uma equipe que praticamente o primeiro semestre inteiro não teve ali a equipe completa, titular. Ou seja, ver esse time jogar, esse time titular do Corinthians jogar é uma raridade. Né? Até agora, sequência mesmo engatando com o Rodrigo Garro, com o Memphis, com o Yuri, todo mundo junto, foi difícil. O Dorival, por exemplo, não teve o trio, né? Memphis, Yuri e Rodrigo Garro até agora, inteiros, para jogar. Uma pergunta que eu queria fazer para você. Passa. Seguinte, a falta de contratações é porque o Stabile falou não dá para fazer, não vamos fazer, paramos com isso? Ou é por falta de credibilidade? Porque eu tenho... Eu faço lá o Finanças do Esporte em outro CNPJ, né? Com aqueles gênios, PVC e Rodrigo Matos. E eu tenho aprendido muito sobre essa questão. E tem uma coisa que eu já ouvi de alguns dirigentes, o seguinte: eu não vou vender jogador para o Corinthians, a não ser que eu tenha garantia para isso. O Corinthians está enfrentando esse modelo. Eu sei que o Corinthians tomou um chapéu do Sousa, porque o Corinthians queria emprestar o Sousa, que o Palmeiras contratou, e o Palmeiras foi lá e contratou. Né? É um entendimento de que, rapaz, não vai dar, e aí o treinador vai ficar numa situação difícil, certo? Porque ele cobrou publicamente reforços. Ou é uma questão de que não tem política, ou é financeira. Por que não? Porque o Corinthians topa fazer o all-in, fez o ano passado, certo? Vai distribuir cheque pré-datado aí, vamos embora. São 4 que você quer, Dorival? Você vai ter os 4. O que está... A diferença para mim é que isso não está andando. Está batendo na direção e voltando para o Dorival, batendo na direção e voltando para o Dorival. O que está acontecendo? Massa, até foi uma das minhas matérias da semana passada isso. O grande problema hoje, ele não é um. O problema é um conglomerado de problemas. E o Corinthians uma multinacional. É um problema muito assim, que tem vertentes. Vem da parte política, vem da parte financeira, vem da parte de fora do mercado, que olha para o Corinthians e fala assim: se eu tiver uma melhor opção do que o Corinthians, eu vou fechar com a outra melhor opção. E isso aconteceu já. Então, quando o Corinthians vai ao mercado, se lança ao mercado, e o Fabinho Soldado, que é um executivo também de primeira viagem, né?
passagem dele pelo Flamengo foi pelo scout e tal, e o primeiro trabalho mesmo dele de executivo vem ser no Corinthians, ele também fica de mãos atadas. Ele não é um diretor estatutário do Corinthians, ele é um funcionário do Corinthians. E ele está embaixo dessa hierarquia quando o cara fala assim, o Osmar, por exemplo, né, o presidente nesse momento interino, né, cada hora tem um presidente diferente, fala assim, a gente tem um problema muito sério aqui, que é a instabilidade. Como que a gente vai dar garantias para essas contratações? E essas garantias, assim, o Corinthians já precisou antecipar mais entradas que seriam mais para frente, né? 30 milhões aí da LFU, muita grana que não tinha de onde vir para pagar o elenco que está agora. Então, assim, são tantas vertentes, são tantos conglomerados dentro de um problema que é cadê os jogadores dessa janela, cadê as contratações, que eu acredito muito que o Corinthians pode terminar essa janela com, no máximo, uma contratação. Então, assim, Ou desolador. vai ter que contratar o jogador que fala assim, bom, do jeito que eu tô aqui, eu vou lá, né? E não seria a primeira opção, né? Pedindo sempre, né, aqueles jogadores numa faixa etária mais alta, que vão continuar com os mesmos problemas físicos que essa equipe tem, porque tem ali jogadores de 30 e poucos anos que não conseguem engatar uma sequência. Eu acho que o Corinthians tem mais problemas a resolver com essa janela, mais problemas a acumular nessa janela do que a resolver. É o que a gente vai entendendo conforme os dias vão passando e a coisa não caminha. Agora, uma pergunta. Ficou quando o absolutamente Dorival claro. vem a público e fala sobre a história dos 4 reforços, ele não sabe desse cenário que você está falando? Que o Corinthians possivelmente não vai conseguir contratar? Depende do que foi dito para ele, né? Não, pode ter dito, mas... No acordo foi dito que ele teria... Porque se ele souber, ele tá simplesmente trucando. Está falando, então me prometeram 4 reforços. Ele está quase se defendendo, me parece. Ele está se defendendo. Porque a pressão está caindo sobre ele, né? O time não está jogando. É uma escassez, uma pobreza ofensiva muito grande. O Roberto volta do fim de semana? Não. Ah, não? Não volta. Não volta porque ainda está em transição, né? Seria realmente colocar o jogador numa situação muito delicada, a não sei que, sei lá, vá jogar no sacrifício, enfim. Costela, mas ainda dele? Ele teve uma lesão na coluna, né? Uma pequena luxação, uma fratura. E leva um tempo para recuperar, né? Ainda mais... Mas isso é grave, não é brincadeira, né? Não é brincadeira. Mas o Memphis volta. Sim, ele estava só suspenso por conta de cartão amarelo. Bom, graças a Deus a vitória veio pra gente. Estávamos precisando de um resultado desse nível fora de casa. Até porque enfrentar o Ceará no Castelão não é fácil. E os méritos têm que ser dados para Dorival Júnior, que em meio a tantos problemas internos está conseguindo fazer com que esses jogadores tenham motivação para jogar futebol. E a presença de Guinegão no time pode ser uma grande saída para o clube não gastar muita grana com um atacante nessa janela. Está certo que foram pedidos novos jogadores pelo técnico, mas a base pode ser interessante nessa escassez que apresenta o elenco. Agora, nossa próxima partida é no Clássico. Se espera que Memphis e o Roberto estejam presentes, embora com força máxima para esse confronto, porque tudo que está sendo feito até agora já é visando o Clássico contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. A principal meta do treinador é garantir a classificação e se ele conseguir isso, vai ser um feito muito grande em seu trabalho.